Fala pra gente qual era seu perfil no Brasil antes de ir pro PEC. Então, na verdade, faz um bom tempo que eu não trabalhava no Brasil, né? Depois que eu casei, tive filho, eu me dediquei à minha casa, assim. Então, meu perfil profissional não é muito bom, assim, né? Eu fiz faculdade de História, terminei a faculdade e tudo, só que nunca trabalhei na área. Então realmente eu não tenho muita, né, muita experiência profissional. Então, por isso mesmo que a gente optou que eu viesse estudando, assim, né, que meu marido viesse trabalhando. Ok. E para imigração, como vocês estavam na imigração? Então, a gente estudou aí, né, na Ecole, né, a gente está desde 2004, desde 2013 pensando, 2014 a gente estudou, etc. A gente juntou todos os documentos para dar entrada no trabalhador qualificado e a gente pegou aquele ato, né, que o trabalhador qualificado ficou um bom tempo sem dar as caras, assim, né, e aí a gente pegou exatamente esse ato. Aí, quando abriu de novo, em 2015, a gente estava viajando para cá, a gente estava aqui, a gente mandou todos os documentos, deu um erro na taxa, acabou que voltaram todos os documentos e a gente perdeu tudo. E é isso. Aí a gente já estava meio que sem esperanças, assim. Os nossos amigos já tinham vindo para cá, no PEC e tudo, e aí a gente decidiu vir pelo PEC. Mas depois que a gente já estava tudo certo, tudo pronto, a gente só estava guardando o visto, aí saiu o Mon Projet Quebec, e aí a gente resolveu tentar de novo também, então a gente está aguardando o CSQ pelo Mon Projet Quebec também. E estou estudando, né? Então a gente tem essas duas possibilidades. Uhum. Perfeito. E como escolheu o curso? Bem, primeiro, qual o curso e por que você escolheu esse? Então, o meu curso é de soutien informatique, é um curso super tranquilo, assim, para você dar suporte de informática, não é nada incrível, assim, né? É um DEP, 1.800 horas, então é um técnico, né? E, na verdade, assim, no começo eu tinha escolhido o curso de fotografia, que é mais minha cara, mas esse curso ia demorar muito para começar, ia começar só em janeiro desse ano, e a gente optou por tentar vir o ano passado, né? O que aconteceu mesmo. Então a gente resolveu procurar um mais rápido, um que estivesse aceitando ainda, e um mais barato. Foi isso. E também o que eu conseguiria trabalhar depois, né? Então a gente sabe que informática está super em alta aqui. Então foi assim, foi mais a escolha foi mais por isso mesmo, mas pelo valor, que o valor é bem inferior, né, dos outros. E também pelo tempo, porque um DEP, ele demora 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, e um DEC demora 3, 4 anos, sei lá. Uhum. Então, a gente decidiu fazer isso porque a gente já está esperando há muito tempo, né? Então, a gente queria uma entrada mais rápida, assim, né? Uma coisa mais rápida. E então ele é quanto? Você falou que é um dos mais baratos, é quanto? Eu paguei 19, eu paguei não, né? Tô pagando ainda, né? A gente paga de 4 meses. Foi 19.500. Só que já fiquei sabendo que aumentou para quem fizer matrícula para agora ou para o ano que vem, já aumentou para 24, alguma coisa assim. Então, eu paguei 19.500, mas tem gente da minha sala que pagou menos ainda, mas a procura está muito grande agora. O meu curso lá, a escola que eu faço, está abrindo turma assim quase todo mês, é uma coisa absurda, tem muita gente querendo fazer. Então, eles estão aumentando o preço, né? Procura, é isso aí. Então, é isso aí. Mas o meu curso, né, é 19.500. Ainda estou pagando, mas 19.500. É, aumentou mesmo. É, fiquei sabendo. Depende. E quanto que vocês gastam por mês? Comparando com talvez São Paulo, São Paulo e Rio, acho que o custo de vida é bem alto, né? Então pode. É. Assim, eu acho é difícil, porque o custo de vida é alto. A gente sentiu, sabe? A gente veio com uma ideia de que não seria tão alto, não sei o quê. No final das contas,
É bem alto. Onde a gente mora aqui, o aluguel é caro, porque é perto do metrô, perto de todas as facilidades. A gente mora numa localidade aqui é fantástica, então a gente paga bem caro no aluguel. A gente até vai mudar isso esse ano, assim, a gente vai sair daqui, mas além disso, onde eu moro também tem mercado, tem tudo, só que são mercados caros, então a gente vai gastando mais, assim. Eu chuto, assim, que a gente aqui, eu não sei quanto, talvez uns 2.500, 3.000 por mês, assim, a gente gaste, com É tudo, reais né? ou canadense? Não, canadense. Hum. Só o aluguel aqui já é 1.450, sabe? Então já é muito caro. Mas tem como diminuir, né? A parte do aluguel. Tem, Tá. tem como diminuir. Então, é exatamente isso, né? A gente chegou assim, meio no susto, então a gente pegou um aluguel caro, né? A gente mora aqui na frente do mercado que é super caro, então a gente vai aprendendo as coisas, né, aos poucos. Mas eu chuto assim, que se você pesquisar direitinho, acho que você consegue viver com uns US$ 2.000 fácil, assim, tranquilo. Uma família de 3, assim, eu acho que dá para viver. Se você Incluindo os conseguir gastos uma, com o Arthur. se você conseguir uma garderie, como eu consegui subsidiada, se você não conseguir uma garderie subsidiada, aí você pode aumentar em US$ 800, porque é isso. Hum. Eu consegui uma subsidiada, deu certo, então eu pago 7,55. Acho que aumentou agora para 7,75 por dia, né? Então dá 150, 200, assim, por mês. Então, a garderia a gente não gasta muito. Mas o resto, né? Você tem que comprar roupa quando você chega aqui, você tem que comprar milhões de coisas, tem que fazer sua casa, mobiliar sua casa, apesar de que a gente tem uma comunidade brasileiros aqui muito forte, então a gente acaba pegando de um, pegando de outro, sabe? E você compra no Kijiji, você acaba não comprando as coisas sabe, na IKEA, assim, é muito difícil você comprar, porque é tudo muito caro. Mas, mas dá, assim. E assim, emprego a pessoa consegue, sabe? Então, você consegue eu disse 2.000, assim, mas eu acho que até um pouco menos você consegue viver tranquilo, né? Sem muitas extravagâncias. E o G, ele conseguiu um emprego rápido, né? Foi, ele é de TI, né? Então a gente chegou aqui, a gente ficou um mês turistando, assim, né? Então ele não procurou emprego nem nada. E aí, depois que eu comecei o curso, aí ele foi atrás. A gente colocou o Arthur na HDRI, aí ele foi atrás, aí ele ficou um mês procurando, nesse um mês recebendo algumas propostas, entrevistas, etc. Aí ele conseguiu mais ou menos um mês depois que ele começou a procurar. E tá fazendo a mesma coisa que ele fazia aí, ele não diminuiu o cargo, sabe? Então, Mas assim, ele ele estava tá. falando muito bem, né? Ele fala. Ele fala bem, a gente sabe, eu sei que ele fala bem, assim, mas mesmo assim ele ainda sente um pouco de dificuldade, sabe? É bem difícil, né? Falando tempo. E como lá, assim, é uma empresa aqui de Montreal, então todo mundo fala francês e inglês, então ele pode escolher o que falar, né? Então ele está se aperfeiçoando muito mais do que eu na língua, porque eu, no meu curso, a gente tem uns 10 brasileiros na minha sala. Então eu passo o tempo todo com brasileiro. Eu só escuto os professores, faço trabalho em francês, né? Falo com os professores em francês, mas eu passo o dia inteiro com brasileiro. Então eu mal falo francês e inglês. Então, assim, ele tá falando muito melhor. Mas foi rapidinho. É verdade esse negócio de TI. Depende da área de TI, né? Mas é verdade. Eles conseguem rápido. Tá. Você falou que ele acha difícil, queria saber também sobre isso, como que foi a integração dele no mercado, na empresa. Então, incrivelmente, ele conseguiu numa empresa que um dos sócios é brasileiro. Então, assim, o cara já gostou dele de cara, né, tudo, então foi um pouco mais tranquilo. Tem alguns brasileiros também que trabalham com ele, né, mas como ele é consultor, ele trabalha em algumas empresas, então não trabalha necessariamente com os brasileiros, tudo. Ele tá indo, né, às vezes ele diz que tem alguma dificuldade do francês, do inglês, mas nada que ele não consiga contornar lá na hora mesmo, entendeu? Então, ele chegou aqui, ele fez um cursinho de inglês, acho que durante um mês e pouco, e o francês ele vai
ele tá indo na raça mesmo, né? Mas ele já falava bem, né? Então, e assim, a gente sente a diferença de pessoas que vieram com outros cursos, não é puxando saco, mas assim, a gente percebe a diferença, assim, de pessoas que fizeram outros cursos ou por outros meios, assim, aprenderam francês aí no Brasil, e por quem fez na escola, por exemplo, sabe? Normalmente a gente sempre leva elogios, assim, então ele tá mais tranquilo com o francês. Legal. E a minha grande curiosidade sempre é a criança, que eu também tenho um menininho, o Arthur. Como foi a integração dele? Então, como eu disse, a gente tem vários amigos brasileiros aqui, né? Então, assim, quando a gente vai sair, normalmente a gente sai com brasileiros, tudo. Mas aí ele entrou na Garderie, no começo foi difícil, claro, né? Ele estava pedindo pra gente colocar ele num lugar que falava igual ele, não sei o quê. Teve uma dificuldade, assim, foi quase um mês, assim, de bem difícil. Depois disso, foi como se não tivesse nenhum problema, assim. Ele reclama de ir para a escola como ele reclamava aí no Brasil, sabe? Também é diferente porque ele fica o dia inteiro, né? No Brasil ele ficava meio período, então muda muito. Mas, assim, no primeiro mês ele já estava falando francês, algumas coisinhas, a gente puxava, assim, porque ele é muito tímido, então ele não fala nem com a gente, né, assim, francês. Mas eu chegava meio de surpresa lá na escola e via ele falando. Então, com um mês ele já estava falando bem, mas agora ele já está, assim, eu posso dizer que ele está fluente, assim. Se você conversar com ele, você nem percebe sotaque, nem nada. Ele corrige a gente direto, ele fala, não é assim que fala. Então, assim, agora ele fez a entrevista para ir para a escola, né? Porque ele está com 5 anos, então esse ano ele vai para a escola mesmo, né? Então ele fez a entrevista na comissão escolar, inclusive amanhã ele vai de novo, porque a gente vai mudar, então é uma outra comissão escolar, etc. Mas a mulher da primeira falou que nossa, ele tá muito bem, imagina. Então ele não vai precisar ir para a classe de accueil, que é a classe que eles, né, que eles pegam as crianças que não sabem falar francês para ensinar francês, então ele já vai direto para uma classe regular. Tá. Então, assim, ele sente muita falta dos avós, a comida ele não sentiu tanta diferença, assim, no começo a gente já foi tentando, né? Na Garderie também, no começo ele, né, ficou meio relutante, mas agora ele já come de tudo, já come pepino cru, que ele nunca comeu na vida no Brasil. Às vezes ele pede para mim, assim. Então ele tá, assim, eu acho que a adaptação dele foi sensacional, assim, é incrível, é um negócio bem incrível. O inverno também ele não sofreu muito, só reclamava um pouco da roupa, né, etc. Mas ele amou a neve, se jogava na neve o tempo todo. Tem lados bons do inverno, na verdade, né? Que Muito. uma hora a gente percebe mais os negativos depois de 4 meses, 5 meses. Então, agora eu já tô meio cansada, assim, pouco, mas tô cansada do inverno. Mas o nosso primeiro inverno, né? Então a gente se divertiu muito. A gente fez tudo, todos os festivais que tinham aqui, tudo que o governo mandava a gente fazer na rua, a gente ia fazer, sabe? Então a gente curtiu bastante o inverno. Então, pra ele foi de boa. Legal. Era a próxima pergunta, né? O inverno, mas já respondemos. E teve alguns imprevistos ou eventos infelizes que você não gostaria que mais ninguém passasse por isso? Não, a gente está muito bem aqui, como eu disse, né? Meu marido arranjou emprego assim no começo. Eu vejo muita gente sofrendo, procurando emprego, sabe? Não consegue na mesma área, não sei o quê. Então, isso a gente não teve problema. Uma coisa que incomoda muito aqui é o negócio da saúde, né? Como a gente não tem direito à saúde daqui, então a gente fica totalmente engessado. Assim, a gente não tem meio para onde correr. Por mais que você tenha a sua particular, assim, privê, você não pode ir no hospital, por exemplo, sabe? Você tem que ir em alguma clínica, não sei o quê. Então, é bem complicado. Faz um tempinho já, o Arthur estava com muita tosse, não sei o quê, e aí um dia ele estava tossindo muito, a gente correu com ele para o hospital, e chegou lá no hospital, a mulher perguntou se tinha o assurrance, a gente falou que não, aí ela falou, olha, eu acho que não vale a pena você ficar aqui, porque é só uma tosse, então a gente ia ter que pagar $700 só para fazer a carteirinha,
e mais todo o valor do médico, da consulta, de exame, não sei o quê. Isso tudo em dinheiro. Tipo, ninguém tem dinheiro, assim, né? A gente não tinha dinheiro na mão, dinheiro mesmo, sabe? Eles não aceitam cheque, não aceitam nada. Então, assim, a gente saiu de lá meio, se sentindo meio humilhado, assim, né? Porque no Brasil, a gente, qualquer tocinha, qualquer coisinha, a gente corria para o hospital, né? Então, a gente está acostumado com isso. A diferença aqui é muito grande. As pessoas não fazem isso aqui, mesmo os residentes, mesmo os cidadãos, não vão para o hospital com qualquer tocinha, né? Então, essa mudança de cultura, assim, é bem, bem difícil. E essa parte de médico, assim, é isso que a gente está mais sofrendo. Não vejo a hora de ter o Assunção Maladia. Acho que uma das coisas ruins de vir estudando, é isso. Estudando e trabalhando, né? Ou não, trabalhando, É. acho que quem está trabalhando Quem como está trabalhando, tem direito, né? quem vem com CAC de trabalho, de trabalho fechado, né? Assim, Uhum. tem direito. Depois de 3 meses tem o direito. Mas como o meu marido ele está trabalhando, só que ele está preso no meu visto de trabalho, de estudo, né? Então a gente não tem direito. E aí ele tem a surrance do trabalho dele, né? Eles ofereceram, não sei o quê, mas a gente não pode pegar porque a gente não tem a surrance maladia do Quebec. Esses seguros são coisas a mais que o seguro público Isso. não dá, então É. nem adianta. Então, é isso que me sofreu um pouquinho. Então, mais uma razão para ficar com o curso mais rápido, né? Exatamente, exatamente. Se não ficar nessa situação tanto tempo. É. E se você pudesse fazer alguma coisa de outro jeito? Eu acho que eu teria vindo antes, Ah, estudando. ah legal. Porque quando, na minha turma da Ecole, né, em 2014, 2015, 2014, os meus amigos da turma vieram estudando, né, já estão aqui estudando há mais tempo, já tem 1 ano e meio que eles estão aqui. Então, talvez eu tivesse vindo antes, mas também se eu tivesse vindo antes, eu estaria num curso maior, né? Várias coisas diferentes, assim, porque eu não sabia do DEP e tudo. Então, acho que eu não sei se eu mudaria. Talvez só isso mesmo, eu viria antes, mas Sinto que a oferta para estudantes estrangeiros de cursos válidos para o PEC está aumentando, né? então, e a O gente preço tem. também, mas Mas tem um problema também que tem muita. Porque assim, o governo ele muda muito as regras do nada, né? Então eu ouvi algumas coisas falando, alguns boatos de que o DEP de 1.800 horas, que é o que eu faço, não ia mais valer para o PEC, e várias outras coisas a gente vai ouvindo esses boatos, sabe? Então, assim, é um tempo de incerteza, assim, você passa esse tempo de estudo, além de você ter que estudar, além de ter que se adaptar, não sei o que, você passa esse tempo nesse desespero, assim, né? Tipo, Mas é engraçado então, que eu escutei um boato meio que oposto, né? Eles iam aumentar a quantidade de cursos aceitos, então talvez alguns AEC seriam aceitos. então, As instituições de ensino estão fazendo bastante lobbying para eles aceitarem alguns AEC. eu espero que eles não mudem, porque é uma oportunidade para as pessoas virem e, assim, é isso que o Quebec quer, né? O Quebec quer pessoas que façam curso aqui, que saiam profissionais, né, que estudaram aqui. Então, eu não vejo por que fazer isso, mas a gente passa por isso. A gente fica o tempo todo ligado e ouvindo esses boatos e pensando no que fazer se não rolar, e não sei o quê. Então, é assim, você tem que estar muito preparado psicologicamente para vir dessa forma. Mas eu recomendo, assim, eu recomendo muito. Eu lembro quando comecei com a Ecole Quebec, eu falava para minha mãe como funcionava o processo de imigração. Minha mãe era desenvolvedora é, de mercado, Uhum. não de mercado, de empresas, econômica, desenvolvedora econômica para uma região perto de Quebec, região rural, perto da cidade de Quebec. E ela falava, meu, não entendo por que só tinha muito mais cursos de graduação e quase nada de curso técnico. Ela falava, na nossa região a gente só precisa de técnicos.
Ah, e eles não davam muita pontuação para os cursos técnicos. Hoje tem alguns cursos técnicos aceitos, uhum. mas a realidade é que Mas precisam eles, muito de técnicos eles tiraram. tecnólogos. E eles tiraram alguns também, né? Não tiraram, diminuíram a pontuação de alguns É, técnicos agora, tiraram a pontuação de alguns, então eu não entendo, eu não consigo entender a cabeça desses pessoal. Só quero ter logo o papelzinho lá, porque é muita incerteza, é muito difícil é, mesmo. é estressante, porque você investe muito, É, né? Suas economias, seu é. tempo. É sua vida, né? Você investe sua vida financeira, sua vida social, né? Você sai do seu ciclo de amizade, você sai da sua família, né? Você chega aqui sem ninguém, sem nada, e aí eles mudam alguma coisa do nada, e aí, sei lá, você se adapta, depois você sai, tem que ir embora, sei lá, é complicado, bem É, complicado. também acho. Tomara que não tenha muitas mudanças até você terminar seu curso. Ah, Ou nada espero. que te prejudique, pelo menos. Né? Tá bom. Mais alguma dica? Alguma coisa? Ah, eu recomendo, assim, estudem francês, porque, como eu disse, estou numa sala de vários brasileiros, assim, mas o francês é primordial em todo lugar, sabe? Então, por mais que você saiba o inglês, vai ter um ou outro que não vai falar francês. E no curso, sabe? Você tem que saber o francês, assim, para escrever e tudo. Então, estudem, continuem estudando quando chegar aqui. Acho isso essencial, assim. Então, e se preparem psicologicamente, porque é isso aí. Tá bom. Alguém tem uma pergunta para Valéria, talvez? É só desliguei o microfone de todo mundo que foi entrando. Então, se vocês têm uma pergunta, tem que ligar o microfone primeiro. Você vai ficar mais um pouquinho, Valéria? Ou tem que pôr o Arthur Vou. na cama? Não, eu tô aqui, pode ir. Tá bom, Quero ouvir o Wagner. tá bom. Ficou curioso também, né? Opa. Eu tenho uma dúvida, Rodrigo, né? É. Valério. É. No caso, assim, quanto tempo mais ou menos você demorou do processo que você se inscreveu, né, para fazer, para conseguir o CAC, né, depois visto de estudo? Quanto tempo mais ou menos você demorou para você embarcar para ir, né? Assim, desde quando você deu entrada mesmo nesse processo para estudar até você ir definitivamente. Só para ter uma Aham. noção, né? Então, o CAC demorou assim um mês certinho. Assim, desde a decisão, nossa, assim, deu uns 6 meses, né? Da decisão, que a gente tomou a decisão, e aí pediu a carta da escola, o CAC, não sei o quê, deu mais ou menos uns 6 meses. Mas o CAC demorou um mês certinho, e logo em seguida a gente já pediu o visto, só que o visto a gente teve um problema, eu não sei porquê, justo nós, todo mundo que eu conhecia que pediu o visto junto com a gente demorou 6 semanas para sair, entre 4 e 6 semanas, e o nosso demorou 10 semanas. Mesmo com, a gente já tinha feito o exame médico antes, né, o exame upfront, que eles falam, e mesmo assim demorou 10 semanas o nosso visto. A gente já estava achando que não ia ser aceito, etc. Mas foi isso, foi um mês de CAC, 10 semanas de visto, e aí foi comprar passagem e vir. Mas o nosso foi um dos mais longos mesmo, então se você quiser contar assim, mais longo, eles contam, eles dizem, na época estava 12 semanas, então o máximo deles, assim. Não sei como que tá agora. Esqueci de comentar, eu tinha pensado em te perguntar e não coloquei na lista, mas você fez com a agência de intercâmbio, né? Eu fiz É. com E a Planner. ajudou, facilitou? Ajudou porque muita coisa, porque como foi rápido, né? A gente resolveu no começo do ano que eu já iria começar em setembro, então assim, eu precisava dessa rapidez, assim, né? Eu não ia ter tempo de ficar pesquisando como preencher as coisas, etc. Ajudou bastante, só tem um pequeno problema que eu não gostei, foi que na época do visto, né? Que foram 10 semanas de espera, né? Então eu não tinha como acompanhar pelo site, né? Se uma pessoa que faz sozinha, ela consegue acompanhar todas as mudanças, atualizações pelo site. E eu não conseguia porque foi uma agência que fez, né? Uma pessoa que fez, então
né, era a senha dela, etc. Então eu não conseguia ver isso. Então eu dependia da agência me mandar e-mail falando, olha, saiu, não saiu. Foi esse tipo, foi isso que eu consegui saber nas 10 semanas, sabe? Então, aí depende da pessoa, assim. Se você quer fazer um negócio muito rápido, vale a pena. Se você não for ansioso igual eu, assim, vale a pena. Mas foi, foi tranquilo, assim, deu tudo certo. Hoje em dia ainda tem algum, né, algum respaldo deles, assim, por exemplo, eu preciso de alguma coisa para o curso, né, como foram eles né, então assim, Foi a Planet, não foi? Foi, eu fiz com a Planet, Então, aí como eles estão lá, qualquer problema que tem com a isso, escola, eles e aí, conseguem ajudar. qualquer coisa de visto, assim, que nem agora eu vou ter que trocar o visto do Arthur, né, porque o passaporte dele já precisava trocar, não sei o que, e o visto é atrelado ao passaporte, né, então a gente teve que trocar o visto dele, e aí eu só mandei o WhatsApp pro André, sabe assim, então, da Planet mesmo, então ele me ajudou, tudo que precisa eu pergunto para ele ajuda, então tem isso, né, aí vai das necessidades de cada uma. Se você tem tempo, assim, se você decidiu hoje que vai fazer o ano que vem um curso, sei lá, eu acho que vale a pena você fazer sozinho, assim, não tem tanta necessidade, não. Tá bom. Obrigada. Obrigado, viu, Valéria? De nada. E aí, Wagner? Eu, Qual que era seu perfil no Brasil antes de você decidir pelo PEC? então, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava, eu era bancário e já fazia já uns 3 anos que eu trabalhava na área bancária, mas antes disso eu sempre trabalhei em agência de publicidade, então eu trabalhava com criação. E a decisão de ter saído da criação para ir para o banco foi justamente porque eu tinha a ideia de viajar para o exterior, eu só não sabia aonde, então trabalhando como bancário era mais fácil de fazer dinheiro rápido, nas PLRs e tudo mais, então eu trabalhava e guardava meu dinheiro para uma possível viagem que eu ainda não tinha decidido onde. Tá. Será... Mas de formação, você... Eu sou formado em artes visuais, e eu sempre trabalhei na área de publicidade, criação, desenho, ilustração, trabalhei com animação para criança também, desenho animado, né? Então, sempre foi nessa área de comunicação. Eu só saí da minha área quando eu fui para o banco, porque aí era um objetivo específico. Tá. E por que você resolveu ir estudar? O que aconteceu que... Okay. Bom, eu estava procurando uns desafios na minha vida e eu também como eu sempre trabalhei na área de publicidade mais voltado para a área de animação, eu sempre me interessei muito em animação e eu sempre pesquisei a respeito e tal, e o Canadá é um polo mundial para animação. E as melhores escolas de animação da área de computação gráfica estão aqui. Tem um pedaço aqui em Montreal, um pedaço em Vancouver e um pedaço em Toronto. Então, eu sempre tive essa ideia de mudar para o Canadá para estudar animação. E acabou que eu vim para cá e não estudei animação, mas eu acabei indo para um outro nicho que é também na área da comunicação. Mas... Eu não sei se eu respondi a pergunta. Foi a pergunta, só que eu queria uma outra resposta. Ok. Qual que era? Bom, repete então. Não, é que você estava com tudo pronto para fazer o programa de trabalhador qualificado, né? E aí, tá. Você quer essa história? Tá. Isso, vamos lá. Então, como é que isso aconteceu? Eu estava estudando na Ecole e aí eu estava realmente, então, eu queria estudar na área de animação e tudo mais, então estava me preparando para mim como trabalhador qualificado. E eu, estudando na Ecole, comecei a preparar, acho que teve uma época que a Kátia falou para mim, você já está com um nível legal para prestar a prova e para ser aceito, né, como trabalhador. E quando a gente preparou o dossiê, preparou toda a papelada de documentos, acho que estava tudo pronto, eu tinha preenchido tudo, e aí a gente fez uma primeira revisão, ela foi sendo legal, corrigi algumas coisas, daí eu corrigi no dia que a gente foi fazer a segunda revisão, e ela falou assim, tá tudo bonitinho, pode mandar. Saiu um comunicado que o governo tinha mudado a imigração, e eles estavam restringindo mais
as demandas, né, de migração. E o meu curso, que era um curso de artes, saiu da lista. Então, eu não podia mais entrar como trabalhador qualificado no Quebec. E aí eu não tinha mais opção de entrar por essa porta. E aí a única opção era estudos ou outras coisas, né? Aí eu escolhi o estudo. E aí você aplicou no mestrado de cinema e o tecnólogo de design. Isso. Aí eu fiz várias pesquisas, porque, assim, essa consultoria que eu acho que a Valéria teve com empresas que agora fazem isso, na época não existia. E eu procurei, e na época a maioria das agências sabiam te mandar para estudar idioma ou um curso numa escola privada, mas um curso pequeno. Mas quando chegava mestrado, CEGEP e outros cursos maiores, ninguém tinha informação. Então eu fucei, eu acabei descobrindo, eu ficava fuçando o site das universidades, fuçando o site dos CEGEPs, eu ligava bastante no Quebec pedindo informação, e aí eu cheguei no mestrado e no CEGEP. Então eu me inscrevi para o mestrado em cinema, na UDM. Eu escrevi para 2 mestrados, uma na UQAM, outra no Laval, e no CEGEPs. Aí, como o CEGEP tem o sistema o sistema de literatura, aí eu peguei e me inscrevi para o primeiro e já fui aceito logo no primeiro. Então, nas 2 outras universidades eu fui rejeitado porque não tinha perfil, não tinha um perfil dos professores, e eu fui aceito na UDM, com mestrado em cinema, que aí era a área que eu continuei em animação. E aí você conseguiu bolsa de isenção nos 2, não foi? Nos 2, foi nos 2. E por que você foi para o tecnólogo? Okay. Bom, eu queria continuar na área de animação, mas aí a minha história não é a história de todo mundo. Então, assim, o meu caso foi o seguinte: eu ia para o mestrado, ia ter muito estudo, nível de estudo muito elevado para o trabalho que eu ia fazer. Então, eu fiquei pensando, eu vou chegar para um trabalho que às vezes é um trabalho mais simples, de sentar, escritório e tudo mais, e eu vou apresentar o mestrado no meu currículo e talvez eles não vão me aceitar porque eu tenho muito estudo para o trabalho que eles estão oferecendo. Então, eu pensei na carreira, eu pensei em trabalho, eu falei assim, eu vou escolher o técnico, que o técnico ele me põe no mercado de trabalho em seguida, e depois eu faço o mestrado. Então, foi uma decisão mais estratégica também, porque eu pensei melhorar a língua, ficar mais à vontade escrevendo, falando, e a partir daí abriu muito mais portas, e agora que eu estou voltando a pensar na ideia do mestrado. Que eu tranquei, na verdade, o mestrado eu posso abrir. Eu acho que eu vou voltar entre esse ano que vem. Vamos ver. Vamos ver, acho que eu tô avaliando a ideia, já conversei com alguns professores, aí vamos ver, logo tem novidades. Ok. E como é estudar no CEGEP? É intenso. Para quem está procurando estudar, vale a pena, em vários aspectos, porque você, lógico que só tem uma formação daqui, é uma integração diferente do que chegar sem ter estudos, mas o dia a dia no CEGEP é bastante estudo, é bastante uma carga elevada de trabalho, de leitura, de lição de casa, aqui eles contam uma carga horária, por exemplo, eu vou dizer, 8 horas, num curso, por exemplo, durante uma semana. Então, você vai ter 4 horas na semana na sala e eles vão te dar mais outras 4 horas que você tem que estudar em casa. E essas 4 horas que você estuda em casa, eles consideram estudo. Então, você tem que estudar em casa e você não tem opção, você estuda mesmo, porque eles dão conteúdo para você estudar 4 horas ou mais em casa. Então, é um ritmo mais puxado. Vale a pena, mas tem que estar preparado, tem que querer fazer isso. Tem que querer, né? Porque você teve francês, literatura, na verdade, né? 4 níveis de literatura, 3 níveis de filosofia. Eu, quando fiz o CEGEP, achei difícil essas matérias. Então, fico pensando nos brasileiros que vão para lá, deve ser muito sofrido. Eu tive vários desafios quando eu cheguei aqui, porque uma história eu estudei acho que 3 anos na Ecole, não lembro muito bem, e a Ecole te prepara bastante na época era para entrevista e tudo mais.
E você chega todo, falo, mas quando chega na escrita, aí a gente escreve, não tem nenhum problema, mas é quando você chega no CEGEP, escrever uma carta é uma coisa, escrever uma tese em literatura é outra. Então, é bem mais difícil. Eu tive bastante dificuldade no começo. Essa foi uma das adaptações, eu tive que reaprender a escrever, porque eu escrevia de um jeito, e a nossa sintaxe em português e a sintaxe em francês é completamente diferente. A gente acha que a gente está falando uma coisa, mas em francês não está falando a mesma coisa. Então, eu tive que reaprender tudo isso. Eu passei os 3 anos no CAF, que é o Centro de Ajuda ao Francês, mas é para alunos estrangeiros, então eu tinha aulas de reforço. A parte de todo o meu curso, eu tinha aulas de reforço em francês durante 3 anos, 3 vezes na semana, para poder me dar alinhar o meu francês. Esse foi o primeiro desafio. Quando eu cheguei no francês, que é o C1, que eles chamam, né, o francês literatura 1, eles consideram, mesmo que você seja um aluno internacional, eles consideram que você se você está lá, é porque você tem um nível para estar lá. E vai bomba, assim, você tem que ler toda a literatura quebequense, francesa, com os níveis de dificuldades que existem, né? Lá Machado de Assis e aí vai. E foi um grande desafio. O outro grande desafio foi o sistema imperial, que eu não conhecia. Assim, eu conheço, mas a gente não usa no Brasil. Então, é uma coisa você tá com a régua lá e falar assim, 20 centímetros, mas aí quando você tem que fazer 8 pulse de MI, e aí foi uma outra adaptação, e meu trabalho exige sistema imperial o tempo inteiro. Então, eu precisei aprender do zero. Foi uma outra aula de reforço também que eu tive que ter durante um bom tempo em matemática, para poder me adaptar rápido a tudo isso, porque eu tenho que medir muita coisa e pesar muita coisa, então em libras e sistema imperial em polegadas. Então eu tive que correr bastante no primeiro ano, assim, foi bem intenso. Depois eu peguei o ritmo, daí a coisa foi. Então você falou, corri, tive que batalhar bastante no primeiro ano. Deu tempo de trabalhar 20 horas por semana enquanto eu estava estudando? O primeiro ano eu não trabalhei. Eu só estudei. Eu não tinha como trabalhar. E nas férias sim, né? Sim, nas férias trabalhei. Assim, logo em seguida que eu acabei o primeiro semestre, você já tem não, desculpa, ainda peguei processo antigo, que você tinha que ter 6 meses de estudos para poder pedir um visto de trabalho. Eu era dessa época. Então, depois de 6 meses eu pedi meu visto de trabalho, aí primeiro ano eu não trabalhei, aí no ano seguinte, quando eu entrei de férias, eu trabalhei já no verão. Aí eu já arrumei um trabalho de verão. Na época eu trabalhava como atendente numa empresa transportadora, e eu também escolhi um trabalho para ter atendimento com o público para poder praticar fala. Eu precisava me sentir à vontade para falar com as pessoas, então eu escolhi trabalhar com atendimento, para poder destravar. Tá. Tá bom, deixa eu ver minhas perguntas. No mercado de trabalho, você diria que o DEC é bem reconhecido? Como... Sim, o DEC é a porta para você entrar ou sair. Na verdade, aqui o DEC ele é bem específico, né? Com bastante áreas e nichos específicos. Então, para entrar em alguns empregos, se você não tiver DEC, você não entra. É simplesmente isso. Aqui, mesmo que você tenha uma formação universitária fora, se você não conhece o sistema que eles usam aqui, é mais difícil a entrada. No meu caso, eu precisei de um DEC. Tá. Eu estudei em gestão de projetos em comunicações gráficas, então, mesmo que eu tivesse feito uma faculdade em artes e trabalhei minha vida inteira em publicidade, eu conhecia tudo isso, eu não conhecia o sistema imperial, eu não conhecia os termos que eles usavam aqui, eu não conhecia como é que o mercado funciona e como é que eles se comunicam aqui no mercado de comunicação. Então, eu precisei de um DEC. Entendi. No caso, foi isso. E existe uma diferença salarial entre um bacharelado e um tecnólogo? Sim. Na sua área? Sim. Na verdade, qualquer área. Aqui, quanto mais você tem estudos, mais você é pago. Então, quando eu consegui o meu emprego na minha área pelo DEC, eles tinham me proposto um salário, mas quando eu apresentei meu diploma de universitário, meu salário aumentou. Então,
quanto mais você tem estudos, mais eles te pagam. Tá. É. Mesmo mesmo no setor privado. Mesmo no setor privado. Aqui assim, inicialmente você recebe mais, e aí depois, lógico, com a experiência, l'ancienneté, que eles falam, né? Aí você vai aumentando seu salário, né? Mas se você tem um DEC, você vai ter um salário X. Se você tem um BAC, é um pouco maior, mas pressupõe-se que se você fez o BAC, é porque você já fez o DEC antes, né? Então, é lógico. É uma escada, né? Tá. Acho que acabei perguntando de outro jeito. Okay. E como está seu status de imigrante? Nem eu sei, quero saber. Tá. Seguinte, eu acabei o meu deck e aí eles dão um visto de permanent travail post diplôme, que é o visto que você tem depois do trabalho, de ter estudado, que é o mesmo período de estudos. Então, eu tô com o post diplôme agora e eu já entrei com a minha imigração. Então, agora a minha imigração, minha residência permanente deve chegar em julho. Que a papelagem já foi toda enviada, já tá tudo, já abriram meu dossiê, já fiz os exames médicos, agora só tô esperando pedir o passaporte e mandar a carta eles me mandam a carta de residente. Tá. E eu ouvi falar, mas não tenho certeza. O tempo que você passou sem a residência permanente, mas como estudante estrangeiro, ele conta para você pedir sua cidadania depois? Sim, conta. Né? Ponto 5, então é metade. Eu não sei quanto tempo leva para pedir a cidadania depois, mas eu sei que no meu caso é metade. Não preciso pedir eu não vou precisar esperar o tempo regular. Assim. Posso pedir menos tempo. Tudo é mais rápido pelo PEC. Eu, por exemplo, quando eu terminei, eu pedi meu CSQ, e aí meu CSQ chegou um mês depois, eu já dei entrada na residência, e a residência ela já entra como status prioritário. Então, o delay de tratamento é bem menor que uma pessoa regular, por exemplo. Eles tratam mais rápido. Então, eu já vou receber logo minhas coisas. Tá menos de um ano? Menos de um ano, menos de um ano. Tá. Eu tenho, o prazo mais maluco que eu vi foram 7 meses, que foi uma amiga minha. Ela fez, é que assim, ela foi bem by the book, assim, bem direitinho, fez todos a documentação, e aí em 7 meses ela recebeu tudo. Eu levei um pouco, assim, eu tenho meu visto, então posso esperar um pouco mais para receber, então vai de cada um. Vai da pressa de cada um. E profissionalmente, está trabalhando aonde? O que você está fazendo? Está feliz com o salário? Então, eu continuo trabalhando na Mattel, estou feliz, é incrível. A gente trabalha com brinquedos, então eu trabalho criando brinquedos e Legos, essas coisas todas, então eu acho que é um outro exemplo também. Quero brinde. Eu gosto bastante de trabalhar lá. Então, é uma ótima empresa, porque era uma empresa quebequense, foi comprada pelos Estados Unidos, né, pela Mattel. Na verdade, era a Mega Bloks, que foi comprada pela Mattel. A gente tem eu trabalho com criação, tem uma vasta criação de brinquedos, né, no mundo inteiro. Barbie, Minions, Bob Esponja, Smurfs, uma série de criação de brinquedos. E o salário é bem legal, é bem bacana, gosto bastante, tô feliz. E isso também foi uma das coisas que me ajudou bastante, que assim, eu tenho um diploma do DEC, mas o bacharelado aumentou meu salário enormemente, assim, passei a ganhar muito mais. E eu tenho várias, uma empresa, como é uma empresa grande, é legal, assim, para quem quer vir para cá, apostar em empresas grandes, porque você tem bastante benefícios, né? Então, eu tenho cobre tudo, meus benefícios até saúde dentária, coisa que a maioria das empresas não oferece, né? É bem legal, assim. Eu lembro que acho que vocês até comentaram mais com a Valéria com relação a custo de vida e tal.
No meu caso é um pouco diferente de família, porque quem vem em família, lógico que tem muito mais gastos, né? Mas quem vem sozinho, os gastos são bem menores, assim. Então os valores que ela falava, para mim são valores que eu nem conheço, porque eu gastei sempre muito menos que isso. Porque eu tô sozinho, então você tem outras opções, né? Mas você não tem um cônjuge que pôde trabalhar, né? O marido da Valéria trabalha. Ajuda. Aí você tem que estar com o bolso preparado para isso também, quando você vem sozinho, né? Porque não tem ninguém do seu lado para nem quando você tá doente para te dar remédio, é tudo sozinho. Então, tem que estar financeiramente preparado. Sim. Mas assim, quando você chega aqui também, no meu caso, eu ter conseguido a bolsa me ajudou bastante, porque cortou meus custos, por exemplo, ao invés de eu pagar $8.000 a cada trimestre, eu pagava como um quebequense, então eu pagava só $150 por trimestre, e isso baixa seus custos enormemente. E aí esse dinheiro que eu tinha reservado, por exemplo, para poder pagar todo 3 meses $8.000, eu guardei e fui fazendo outras coisas, né? Então, eu pagava meu aluguel, mas eu também não pagava muito de aluguel porque eu fiz colocação, então eu dividia a casa com outros estudantes, então baixava meus custos também. Eu tomei decisões que baixavam o custo para poder ficar mais tempo, né? Tranquilo financeiramente, digamos assim. É que nem eu aqui em São Paulo, eu morava na escola. Aí eu Você vai investir na tomando escola. decisões assim. Mas tem filho, realmente, agora com o Romeu, Aumenta tudo, né? aumenta tudo. Mas Até a ansiedade. Essa E a a vontade parte de mais voltar complicada. para o Quebec. Eu ouvi essa história já. Já chegou aqui, já. Mas, no geral, é isso, assim. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, não sei se eu respondi tudo. Então, aí, pessoal, é só ligar o microfone e fazer perguntas. A Valéria Eu tenho uma conseguiu pergunta. ficar. Eu quero saber como que foi para você conseguir o post-graduation. Se foi rápido o visto de post-graduation. Ele é automático, na verdade, porque a partir do momento que você terminou você está terminando sua escola, você tem duas opções. Ou você manda via formulário para o governo pedindo e eles te mandam a papelada, ou senão você só vai na fronteira antes do seu visto vencer e pede o visto de trabalho com o seu diploma ou com o seu histórico escolar e uma carta da escola falando que você terminou. E você só vai na fronteira e eles te dão um novo papel com os diplomas já. Então o que muda é só o papel, não é aquele adesivinho, né, do não, passaporte, é só o eles papel. eles dão outro certificado, um outro permis, na verdade. Legal. E aí você passa a ter direito à saúde pública. Coisa que você não tem enquanto você está como estudante. Eu vejo a hora. É uma das legal. coisas que ajuda. Legal. Muito obrigada. Nada. Bom, ninguém mais ouviu? Eu tenho mais duas duvidazinhas, mas assim, coisa que eu acho que tem uma que eu acho que é bem básica, né? Que é referente assim, comprovação de custos, né? Para você ir estudar, viver aí, seja sozinho ou com a família, né? Então, assim, como que funciona esse processo, né? Você tem que comprovar que, vamos supor, por pessoa, X dólares, que você consegue sobreviver aí durante um ano. Assim, tem muita gente que fala que você tem que comprovar uma grana assim, considerável, né? Assim, não é só o valor do curso, por exemplo. Né? Você tem que comprovar, não sei se para o governo, no momento do visto de estudante, que você tem lá X mil dólares para você conseguir ficar aí durante o curso ou durante um ano. Isso aí para mim que ainda está muito nebuloso, né? Eu não sei se de repente eu estou muito cru ainda nesse assunto, tá? Seria isso. Assim, a dúvida é como que funciona, né? Não sei se vocês poderiam explicar essa comprovação de custo. Por exemplo, assim, eu estou indo com 4 pessoas, então eu tenho que comprovar, sei lá, no mínimo $5.000, $10.000 para cada um
pra eu conseguir o visto, por exemplo, né? Isso daí que eu não tenho muita noção ainda. Não sei como é que funciona, ou se de repente isso nem existe mais, né? Ah, existe. Existe, né? Existe, né? Existe. E é bem importante até. Eu posso falar do meu caso, daí eu não sei se a Valéria depois falar do seu, mas o meu caso foi o seguinte, eu precisei comprovar renda suficiente para me manter durante 3 anos. Isso você tem que levar em consideração que o curso, que é aproximadamente US$ 50.000, você tem que ter esse valor em real, na lata, Certo. mas o governo calcula aproximadamente US$ 1.000 por mês para você viver. Então você tem que comprovar mais US$ 1.000 por mês por todo o período que você vai ficar aqui. Então você faz mais ou menos uma soma de tudo isso. Isso foi só para mim, uma cabeça. Então eu tive que comprovar que eu tinha renda para viver sem trabalhar durante 3 anos e pagar os meus estudos sem trabalhar. E coisa que eu não tinha na época, quando eu fiz. E o que a gente fez na minha família foi meu pai. Eu usei a conta dele e ele escreveu uma carta declarando que ele pagaria os meus estudos e aí passou. Mais tarde eu recebi a bolsa e aí eu mandei quando eu estava fazendo visto, papelada, mandei pro escritório de vistos e eles consideraram a bolsa, que aí baixou a minha cota, digamos assim, que eu deveria apresentar. Mas você tem que provar que você tem fundo suficiente para passar o período que você for ficar aqui estudando em dinheiro aí. Mas assim, eles querem ver no extrato. Você tem essa opção do sponsor, que é como o Wagner fez. Então alguém da sua família vai, né, ser responsável por você aqui, você e sua família, no caso. Ou igual a gente fez, assim, você tem que comprovar realmente o valor integral do curso. Antes a gente achava que era só 1 ano, mas tem que comprovar o integral. E além do valor integral, acho que era US$ 12.000, sei lá, por pessoa. Eu não lembro direito os valores, mas sim, é por pessoa os valores para você conseguir viver durante o curso. E aí é isso, você pega a sua vida financeira inteira e coloca lá, FGTS, é carro, é casa, Entendi. tudo que você tiver. Tudo que você tiver. Isso que ajuda também você ter uma agência te ajudando, assim, sabe? Porque no nosso caso a gente mandou primeiramente para eles olharam e eles até falaram, tá faltando não sei o quê. A gente não sabia que podia colocar FGTS. Aí pediram FGTS, a gente colocou FGTS e aí passou. Mas é isso, a parte do dinheiro é a parte que mais pega, assim, e algumas pessoas não conseguem o visto por conta disso, você tem que ter comprovado. Tem gente que pede do amigo para colocar na conta, sabe? Mas aí tem que ter 3 meses na conta. E assim, o mais comum é você conseguir o sponsor mesmo, pedir para alguém, sabe, que tenha um salário bom, etc, tenha móveis, sei lá, e imóveis no caso. E aí a pessoa, né, vai ficar responsável por você. Mas tem a outra opção também, que é o que a gente fez, assim, juntamos tudo que a gente tinha, colocamos num PDF e mandando. E aí passou. No caso, você tem que comprovar a renda mesmo. Por exemplo, se você tiver algum imóvel no valor de, sei lá, R$ 300.000, você não vai... Você teria que vender o imóvel para esse dinheiro estar na sua conta para você comprovar. Seria isso? Você pode colocar, praticamente, né? Você pode colocar, mas eles pedem realmente dinheiro, valor mesmo. Né? Você pode colocar que você tem, e aí eles vão, né, dependendo do... É que, na verdade, você tem que pensar da seguinte maneira. Você está vindo para cá sem nenhuma ajuda direta do governo para você, digamos assim. Você não vai ter direito à saúde, você não vai ter direito a trabalhar, talvez no início, tudo dependendo de como é que você vai fazer. Então, você tem que ter caixa suficiente para pagar qualquer urgência que aparecer, entendeu? Então, eles querem ver quanto que você tem de dinheiro disponível para pagar se surgir urgências, assim. E foi isso até que, no meu caso, na época, eu tive que escrever e meu pai teve que declarar também, porque, assim, ter o dinheiro disponível é uma coisa, mas tem que saber se esse dinheiro está disponível para ser usado em caso de urgência. Foi até onde, quando eles me ligaram e pediram para o meu pai corrigir a carta e falar assim, esse dinheiro está aqui e está disponível para ele, se ele precisar amanhã, eu mando. Então, no meu caso, foi isso. Legal. Tá, joia. Muito obrigado, gente. Enfim.
E outra, assim, só mais uma última que eu acho que é rapidinha, né? Que é assim, referente à comprovação do nível, seja de inglês ou de francês, né? Assim, no caso, para a DEC, para a DEP, para a graduação. Não são todos os cursos, né, no caso, que solicitam essa comprovação. Assim, como que funciona, né? Assim, no caso, minha esposa, ela deveria ir para fazer algum curso em inglês, no caso, né? Então, aí, no caso, assim, eu não sei se ela, de repente, faz um IELTS da vida, né? Porque ela já tem um bom conhecimento em inglês, né? De repente, ela já consegue uma nota muito boa. Eu não sei como é que funciona isso daí. De repente, vocês conseguirem me ajudar aí nessa questão da comprovação da língua para fazer o curso, né? Então, o meu curso, ele não pediu nada, nenhuma comprovação, e tem muita gente que vem, né, e não fala tão bem assim, e vai aprendendo na raça. Então, no meu caso, eles não pediram nada. O La Salle, por exemplo, que é o que você falou, eles não pedem, se não me engano, eles não pedem nada, só que quando você chega aqui, você tem que fazer um teste. E aí, esse teste, eles vão te colocar em alguma turma para aprender melhor o francês, etc. Normalmente, quase todo mundo que vem aqui como estudante estrangeiro vai fazer 6 meses de francês no La Salle, sabe? Independente do seu francês, assim, se é bom ou não. Então, é essa a comprovação. Agora, a parte de inglês, eu não sei se eles aceitam o IELTS. Eu sei que o IELTS é aceito para o processo, né? Processo de imigração, mas para as escolas eu não sei mesmo. Então tá legal, beleza, tá respondido, gente. Muito obrigado aí. A não ser que o Wagner queira complementar alguma coisa, mas muito obrigado. No meu caso, eu precisei. Eu não tive. CEGEP público você tem que fazer, não tem escapatória. Tá certo. E eles têm pontuação, você tem que alcançar a pontuação. Se você não alcança a pontuação, eles não te aceitam, dependendo dos cursos. Alguns cursos é o corpo docente que decide se você vai ou não, e em alguns casos eles exigem até uma entrevista para saber se o resultado da prova não foi tão bom, se conversando você conseguiria se virar. Mas no meu caso eu precisei fazer o teste e passar uma pontuação para ser aceito. Eu fiz o TFI na época e no meu curso eles exigiam uma pontuação como 780, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tirei 600 e tralala, assim, eu tava quase faltavam alguns pontos. E aí, conversando por e-mail com a diretora de pedagógica, eles acabaram me aceitando porque eu me comunicando no e-mail eu conseguia me expressar. Então, eu fui aceito Legal. Nessa leva, assim. Maravilha. Eu sei que o DEP, ele normalmente é menos exigente mesmo. O DEP, né, que é só técnica, etc., é menos exigente. Até eu ia fazer o de fotografia, já tinha até a carta, tudo, de aceitação dele, e era num CEGEP mesmo, num college do governo, e eu tinha passado mesmo, não precisei mandar nenhuma comprovação do francês. Então, eu acho que também é muito pelo curso, né? Pelo DEP. Tem uma aluna que acabou de ser aceita no DEP numa instituição pública. E eu me comuniquei bastante com a instituição e eles aceitaram a minha avaliação. Como eu faço as avaliações da Quebec Internacional, aí eles aceitaram o meu relatório de avaliação, mas eles iam pedir o TFI para ela, se eu não sugerisse uma avaliação minha. Mas eles estavam exigindo B1. Então, o Wagner é um B2 bem feito. Bem feito. Para o CEGEP. Os outros alunos que estão no CEGEP é um B2 bem feito, bem forte. Para o DEP, B1 legal. Mas no público, né, eles vão exigir o TFI, geralmente. Para quem está querendo vir para o CEGEP público estudar, é uma ótima opção, tanto para melhorar a língua como integração no mercado de trabalho, mas tem que estar preparado para escrever bastante. Isso tem que estar com francês bem forte. Tem que estar com francês, não pode hesitar muito, não.
E a parte de estudar com adolescentes, você se irritou um pouco? Bom, vamos lá. Na parte, quando você é adulto, vai, digamos, não sou velho, mas vamos lá. Quando você estuda com 18, 19 anos, tem uma certa diferença. Lógico que eles faltam um pouco de maturidade em algumas coisas, mas no dia a dia, pro que a escola funciona. Porque, assim, uma das coisas que é diferente do Brasil é que aqui os quebequenses, eles são bem mais desinibidos. Então, eles falam, eles participam da aula, eles dão opinião. Então, as aulas são bem mais dinâmicas, assim, por causa disso. Porque é uma galera jovem também, então não tem essa coisa que às vezes o brasileiro é um pouco prendido, tem aquela coisa, não vou falar e tal. Quando tem turmas, assim, até o pessoal se conhecer, mas aqui eles são bem desprendidos, assim, então vai, mas tem hora que pega se dá com adolescente. Tem hora que você tem que puxar a orelha, assim, bancar o pai quando você não é. Mas, enfim, não é o fim do mundo, é bem diferente. É legal que eles te corrigem bastante, isso é bom. Ah, é? Eles te ajudam bastante, assim, na comunicação é incrível. Então, para aprender, e assim, o que ajuda para quem está querendo estudar e acaba estudando mais com adolescente é que se você entende um adolescente, você entende qualquer pessoa. Verdade. Se você conseguir entender, decifrar o que eles falam, depois você não tem mais problema com ninguém. Você entende tudo depois. Legal. E você, Valéria, na tua turma você falou uns 10 brasileiros, mas todo mundo já formado no Brasil? Tudo mais velho. Assim, tem alguns adolescentes que são. Tudo imigrante, né? Não tem quebequense na minha escola. Porque é uma escola privê e não tem bolsa nem nada, então é só imigrante mesmo. E tem alguns adolescentes, mas pouco, assim, a gente não sofre muito com eles, não. A maioria é mais velho. Para conseguir migrar, né, é muito difícil, assim. Quando são adolescentes, são o que o pai mandou, etc. Então, a gente sofre um pouquinho, assim, mas é tranquilo. Já os brasileiros são todos mais ou menos da minha idade ou mais velhos, assim, então não tive problema, não. Ainda não decifro os adolescentes. Tá. Nem os idosos. Então... Adolescente e idoso, né? Idoso é nível hard. Eu acho que mais difícil que idoso é se negar. Ah. Às vezes é mais difícil. É complicado. Legal. Bom, minhas perguntas foram respondidas. E o pessoal, a audiência? Não? Nossa, quero agradecer muito. O Wagner, por ele ser um dos primeiros a ir, era a pessoa que quando os alunos ficavam com perguntas que eu não sabia responder, eu passava o contato do Wagner. Então, ele tinha até um PDF, eu acho, com foto e informação. Ele ajudou muita gente mesmo. Então, agradeço muito. Manda esse PDF pra gente, Wagner. Era um e-mail, né? Não sei. Por favor. Eu ainda devo ter ele aqui em algum lugar, eu vou achar, eu mando pra Catrine depois. É que agora com as agências de intercâmbio e você me passava essas informações, né? Então eu conseguia passar para os alunos. Então, ultimamente acho que não mandei ninguém falar com você, né? Não, ainda tem sempre gente falando, porque assim, para conseguir bolsa, não é todo mundo que sabe o caminho das pedras, né? Então, tem gente que ainda vem e não sabe como falar, como pedir também, que muita gente tem medo de pedir bolsa, porque você está pedindo dinheiro para uma outra pessoa, né? Então, ainda continuam assim, pedindo dica, como é que funciona, com quem fala, daí acabo conversando com o outro. Tá. Mas muito obrigada. Valéria também, muito obrigada. Tempo valioso com seu filho, que se perdeu para ficar com a gente. Imagina, foi ótimo. Demorou. Então, não sei se vou fazer de... Oi? Excuse-moi. Não sei se estou com um problema no computador, não sei se dá para vocês ouvirem, quero agradecer, fiquei assistindo aí a conversa,
não tenho interesse de imigração, mas tenho interesse de estudar por algum tempo no Quebec, de preferência. Eu tenho um irmão em Vancouver, já cidadão canadense faz tempo, um irmão e uma sobrinha, então eu conseguiria sponsor, qualquer coisa assim, mas por amor ao país e ao Quebec por excelência, que eu tenho uma grande simpatia. Então, eu quero me aproximar de Quebec, conhecer as coisas, conhecer as pessoas. Eu já escuto, faz anos que eu escuto a Rádio Canadá, a TV, né, pelo vídeo, então o noticiário internacional eu escuto todo em francês, então eu consigo me comunicar muito bem. Então já é meio caminho andado. Mas então muito obrigada aí pela a Caterine, que eu já tinha lido sobre, olhando coisas que eu nunca tinha visto assim ao vivo, e aos meninos aí, fico feliz que vocês estejam super curtindo, super bem, e conseguirem caminhar aí, realizar nesse projeto de vida. E boa sorte, então, para todos. Até mais. Obrigada. Legal, obrigado. Bom, então, um beijo. A gente se vê em junho. Eu chego dia 19. Eu vou pro Brasil em maio, então vou te ver antes. Tá Eu tô bom. por aqui. O Romeu vem? Sim, Romeu vem, a gente vai ficar 2 meses, porque ele tá entendendo tudo em francês, mas ele responde tudo em português. Aí, tem que ser suficiente dessa Mas se fica mais em Montreal, hein? Agora tô mais confiante saindo com ele sozinha. Eu vou passar um tempo com ele em Montreal, sim. Beleza. Legal. Vou estar por aqui, a gente se vê. Hã? Eu vou estar por aqui, daí a gente se vê. Tá bom. Eu também. Demorou. Bom, agora dá para fechar aqui. Tá, então Beleza. vou colocar o vídeo no YouTube e mandar o PowerPoint para todo mundo, para vocês terem Tem uma pergunta Tô vendo que tem uma pergunta no chat. Ville de Quebec, o aluguel é mais barato, um pouquinho do que em Montreal, sim. Sim, bem mais. Uhum. Bem mais. Mas para quem procura aluguel em Montreal, assim, a partir do momento que você não está mais no centro, que você não está colado no metrô, o aluguel é mais barato. Exatamente. Tem as cidades ao redor também.